paz. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica. E a lição, continua a lição 12, no tópico 2, a preeminência do Redentor. Né? Nós vamos estar assim orando primeiro e dando início à escola bíblica hoje, em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer e engrandecer o Teu nome. Senhor, nós somos gratos porque Tu morreu ali na cruz por cada um de nós. Nós estamos aqui hoje, Senhor, aprendendo mais um pouco de Ti. Ser conosco, Pai, nos orienta nesta aula, ser com o professor, com todos que estarão recebendo desta palavra, Senhor, que vá de encontro aos corações, que fale, Senhor, as muitas vidas, Senhor, que eles venham, Senhor, entender aquilo que Tu queres falar. Muito obrigada, porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala através das Escrituras, da palavra, a cada um de nós. Eu te agradeço e entrego nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos abrir a leitura da semana no texto de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 17, dos versos 20 e 21. Né? O Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 20 e 21, diz assim: Tendo perguntado alguns dos fariseus a Jesus acerca de quando viria o reino de Deus, ele lhe respondeu dizendo: o reino de Deus não virá mediante a manifestações visíveis. Nem dirão, eis que está lá, ou eis que ali está, porque eis que o reino de Deus está no meio de vós. Amém? Nós vamos dando início à escola com esta palavra e passar para o professor, que vai me estar ministrando esta aula em nome de Jesus. Graças e paz, amados e amadas do Senhor. É com muito prazer que nós estamos novamente juntos para continuarmos o nosso estudo, né, o nosso estudo sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, né, um estudo sistemático, e nós louvamos ao Senhor por isso, porque Ele tem nos ensinado realmente, profundamente, através dessa epístola do apóstolo Paulo. Tem sido bastante esclarecedora. Esse tem sido o feedback que nós temos recebido dos irmãos, que as aulas têm sido bem produtivas na vida de todos eles. E aguardo verdadeiramente, né, esperando que não seja diferente nesse tópico 2 dessa lição número 12, como já foi anunciado pela nossa superintendente. Então nós já vamos estar indo direto àquilo que vamos estar estudando, né, nesta escola bíblica. Mais uma vez eu quero lembrar que a Bíblia que estaremos utilizando, ela é revista e corrigida, né, Almeida Revista e Corrigida. Você que estiver acompanhando, que desejar fazer uma leitura, né, já fique sabendo aí qual é a edição, a qual essa Bíblia que nós vamos estar utilizando, né, nesse nosso encontro. Então, como nós falamos, o tópico é o tópico 2, que fala da preeminência do Redentor. Primeiro tópico nós falamos sobre este Redentor, a obra, né, de redenção, né, a libertação, nos transportou, nos redimiu, e agora nós vamos falar da preeminência dele, daquele que merece todas as honras, porque tudo foi feito por ele, e nele foram criadas todas as coisas, e nele tudo subsiste. A leitura do texto base para esse segundo tópico é Colossenses 1, do 15 ao 18. Colossenses 1, do 15 ao 18. Então você que estiver aí com a sua Bíblia, né, pudesse acompanhar a leitura. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenham a preeminência. Amém? Então esse é o texto a qual nós vamos estar pensando
neste encontro de escola bíblica sobre a preeminência do Redentor. A nossa revista está assim escrito. Nesse trecho, Paulo convida os seus leitores a fixarem o olhar naquele que por meio de quem todas as bênçãos da salvação provêm, o Filho do amor de Deus, a fim de notarem a sua preeminência. O Filho do amor de Deus. Como nós vimos no tópico passado, a ideia que somos amados de Deus porque estamos em Cristo, que é o amado de Deus. Cristo sendo o amado de Deus, o homem, nós, estando nele, então também somos amados por Deus. Teve essa ideia que eu queria só estar trazendo a lembrança dos irmãos da importância de estar em Cristo em relação a esse amor que ele nos transportou das trevas, para o reino do Filho do seu amor. O número 1 desse segundo tópico fala assim, em relação ao Pai. Tudo que é a preeminência de Cristo em relação ao Pai, que está em Colossenses 1,15, que está assim escrito em nossa Bíblia, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Cristo deve ser visto em primeiro lugar quanto ao seu relacionamento com Deus. Nele, o Deus invisível torna-se visível. Cristo é a manifestação e a revelação do Pai aos olhos dos homens. Em Cristo, Deus revela a si mesmo, porque foi do seu agrado que toda a plenitude nele habitasse. Colossenses 1,19. Na mesma epístola, Paulo ainda esclarece, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Colossenses 2,9. Quando escreveu aos Coríntios, disse, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Em 2 Coríntios 5,19. João declarou que ninguém jamais viu a Deus e que somente Cristo nos fez conhecer. Em João 1,18. Esse é o sentido de ser ele a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. Então vamos lá, pensar um pouco mais nesse versículo 15 aí. A primeira coisa que ele vem nos trazendo é a ideia de imagem, um sentido de cópia, de representação, o qual é a cópia, a representação. De quem? Do Deus, como autor, o doador, como a fonte. Então, o qual é a cópia, o representante do Deus doador, do Deus criador, do Deus que é a fonte da vida. Então, ele é aí vem a preeminência dele em relação a Deus, invisível, o primogênito, no sentido de principal, alguém altamente distinto, como o Filho amado de Deus antes da criação do mundo. Não somente ali como o primeiro, que é uma ideia que logo salta às nossas mentes, quando o primogênito, ele é o primeiro. Mas vai além disso, no sentido de principal, alguém que é altamente distinto, faz toda uma diferença. Essa pessoa, ela é a diferença no meio de um todo. Então, a primogenitura em relação a Cristo tem que nos levar a essa ideia, não somente de ser o primeiro, mas sim a ideia de alguém distinto, alguém que no sentido de principal de toda a criação. Por isso essa ideia de preeminência, a ideia de ser ele, o principal de todas as coisas. Primeiro ele e depois todas as outras coisas. Então, daí vem a ideia de preeminência, daquilo que realmente ele o é. Aí Deus invisível torna-se invisível. Eu vou estar lendo novamente aqui parte da nossa lição. Cristo é a manifestação e a revelação do Pai aos olhos do homem. E aí ele coloca a plenitude aqui. A plenitude basicamente é aquilo que algo é cheio ou que está cheio. Então, quando ele fala dessa plenitude, porque Deus revela a si mesmo, porque foi do seu agrado que toda a plenitude nele habitasse. Em Colossenses 1,19. Então ele está trazendo a ideia de que essa plenitude é basicamente aquilo que está cheio. O Cristo
na essência é Deus. Então, essa plenitude é dessa verdade. Ele é cheio de Deus porque ele e Deus são um. A essência dele é essa. E há necessidade de nós estarmos lembrando dessa verdade. Como ele sendo o primogênito, o principal, né? Aquele que é o principal de toda a criação, daquele a qual é altamente distinto no meio de um todo, no meio de todos e no meio de tudo, como ele é a plenitude. A plenitude porque ele é aquele que tem a essência de Deus. Como nós estamos vendo, esse primeiro ponto aqui, esse número 1, fala justamente dessa relação, né, da preeminência do Redentor em relação ao Pai. E aí ele continua aqui na nossa lição, né, dentro daquilo que o versículo 1:19 diz: a plenitude nele habitasse, a plenitude de Deus, né? Ali Deus, então, em Cristo, ele converge todas as coisas, ali está a sua essência, ali está a criação, ali está toda e tudo aquilo que veio até a nós. E ele continua então na nossa revista dizendo assim, na mesma epístola, o apóstolo Paulo esclarece, portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, a natureza perfeita divina. Em Cristo está ali 100% Deus, não somente 100% homem. O Cristo Jesus, como nós temos falado, essa figura teantrópica, 100% homem e 100% Deus. Então, como nós vemos aqui, a plenitude da divindade, a natureza, a perfeição divina está em Cristo. Por isso a preeminência dele. Por isso nós não podemos, de forma alguma, permitir que outros ensinos, assim como esses falsos mestres, estavam tentando, adentrando na igreja, trazendo de alguma forma a ideia que o Cristo pudesse ser removido da posição dele, o homem ocupar essa posição, o conhecimento, o misticismo, né? Tudo isso precisa ser devidamente rechaçado da igreja. Vou continuar lendo aqui a nossa revista. Quando escreveu aos Coríntios, disse: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, reconciliando, restaurando a benevolência divina. Porque, meu amado, em Cristo ele restaura a benevolência divina. Porque sem o Cristo estamos debaixo da ira, estamos debaixo de condenação. Não há relação com Deus longe de Cristo. A relação com Deus tem a base em Cristo Jesus. O Cristo é o reconciliador. É Ele que está nos restaurando essa benevolência. Sem o Cristo não há benevolência de Deus sobre a vida da criatura. A criatura vive debaixo da ira e da condenação. Porque ele coloca aqui, como nós vimos ele escrevendo, e nós já lemos aqui, que reconcilia com o mundo, os habitantes da terra, toda a humanidade. Toda a humanidade, ela, porque o pecado adentrou, o pecado então destruiu essa relação é quebrada, como nós já temos pensado nisso anteriormente. Essa é uma linha de pensamento a qual o apóstolo Paulo traz, e nós precisamos não nos perder nela, precisamos estar firmados nessa realidade, que o Cristo é aquele que nos reconciliou, a humanidade, o mundo, toda a raça humana, porque o pecado destruiu e então perdemos esse cuidado, essa benevolência de Deus, esse cuidado divino sobre nós. Vou estar continuando lendo aqui o último parágrafo do primeiro ponto, que fala assim: nenhum conhecimento de Deus é suficiente à parte de Jesus Cristo. Todos aqueles que têm reduzido Jesus ao nível de mero homem, embora ele seja o maior de todos os homens, ou a um profeta comum, mesmo sendo ele o maior dos profetas, perderam a ideia básica a respeito de Deus e nunca serão capazes de conhecê-lo. Meu amado, o Cristo não pode perder essa relação de preeminência. Assim como o autor aqui ressalta, ele é homem,
Mas, de que forma? Ele é maior de todos os homens. Ou o profeta, ele é um profeta, mas ele é maior de todos os profetas. O sacerdote, ele é o sacerdote, mas ele é o sumo sacerdote. Ele é o tópico dos sacerdotes. Então, meu amado, essa relação, o Cristo não pode ser nunca diminuído. O Cristo não pode. Ele precisa sempre ocupar a posição que lhe é devida. Somente através de Cristo, o Deus invisível se manifesta. A ideia desse Deus invisível se manifesta e se esclarece e nos deixa um entendimento de quem Ele é através do Cristo. Precisa-se ter Ele como sendo aquele que vai nos trazer conhecimento e entendimento desse Deus Pai. O Cristo é chamado a imagem de Deus em sua essência. Por isso, torna-se Deus visível. Como o Cristo é a essência de Deus, torna-se então, de alguma forma, esse Deus visível a nós. Por quê? Olhamos para Cristo, vemos a essência desse Deus que é invisível. Esse Deus a qual nós não vemos. Esse Deus a qual é Espírito. Mas agora, esse Cristo, sendo Ele a mesma essência, sendo Ele um com o Pai, Ele então nos revela esse Deus invisível a nós em relação aos atributos somente divinos. Meus amados, quando ele fala dessa essência, só o Cristo tem e possui os mesmos atributos divinos. Não os atributos divinos que nos são compartilhados, que de alguma forma é dividido com o homem, mas os atributos que são restritos à divindade. O Cristo possui os mesmos atributos que o Deus Pai. Não há então um patamar, Deus, o Cristo, o Espírito Santo. Não, eles são a mesma essência, os mesmos atributos. Então, nós precisamos ressaltar essas verdades. Então, esse é o número 1 do segundo tópico, é a qual agora nós vamos pensar um pouco através do número 2 desse segundo tópico. Tá bom, amados? Bem, amados, vamos lá então, continuar. O número 2 agora do segundo tópico, que trata em relação ao universo. O número 2, que trata em relação ao universo, que tem os versículos 15 ao 17 como base. E então, novamente, nós vamos estar lendo as Escrituras, porque precisamos estar buscando nela todo o nosso conhecimento. Estarmos sempre meditando nas Escrituras, sempre lendo as Escrituras, confrontando com ela aquilo que nos é ensinado, aquilo que nos é passado. O crente maduro, ele vai estar sempre buscando nas Escrituras para ver se está corroborando com aquilo que está sendo ensinado, com aquilo que está sendo ministrado, se a palavra realmente vem como ensino do Pai para a sua vida, a importância de lermos as Escrituras. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas subsistem por ele. Assim como não podemos conhecer a Deus sem Cristo, de igual modo o universo está para aquém do pleno entendimento sem ele. Examinemos as declarações contidas nesses versículos da qual nós lemos, os versículos indicados. É interessante quando o autor fala e traz a verdade. De igual modo, o universo será para aquém do pleno entendimento sem Cristo. Não há como ter um entendimento pleno de Deus sem o Cristo. Assim também, sem conhecer, não há como conhecer a Deus sem Ele, como também prosseguir em conhecê-lo sem o Cristo. Nós estamos colocando essa realidade porque eu quero novamente lembrar. O apóstolo Paulo confrontava os falsos ensinos, os falsos mestres, aqueles que traziam uma ideia de conhecimento humano capaz de levar e ligar este homem que estava então
longe de Deus, morto, não vivendo debaixo da sua benevolência, ter algum acesso ao Pai. Quanto mais conhecimento esse homem possuía, ele então mais próximo estaria de Deus. Mas não há conhecimento capaz de estar longe de Deus, de estar próximos a Deus, melhor dizendo, me perdoe, sem o Cristo. O Cristo é o único meio de te levar a ter um conhecimento desse Deus. Então a letra A desse número 2. O primogênito de toda a criação. O filho tem os direitos pertencentes a um primogênito, por causa da sua posição preeminente sobre toda a criação. Toda essa ideia, né, de proeminência e primogênito, nós já vimos aqui no ponto 1, né, quando nós falamos especificamente, mas eu vou novamente lembrar. Primogênito no sentido de principal, alguém altamente distinto, alguém que faz toda a diferença, como o filho amado de Deus antes da criação do mundo, antes que todas as coisas fossem criadas. Ele é o primogênito. Então, a distinção, não somente com aquela ideia de ser ele o primeiro, entendeu? A preeminência, né? Aquele que está como sobre toda a criação. A expressão não significa, como alguns supõem, que Cristo é parte da criação, o primeiro ser que Deus criou. O apóstolo mostra que ele é o Criador, e assim se opõe aos falsos mestres, que apontavam Jesus como um dos muitos intermediários entre Deus e o homem. Como nós vimos aqui o término do ponto do número 1, ele já trazendo essa ideia, quando esses homens estavam trazendo a esse Cristo a um patamar de igualdade a todos os homens. Então, isso é extremamente nocivo a uma vida cristã saudável e madura. Não permita que o Cristo esteja sendo trazido ao patamar humano. O Cristo é aquele que se fez homem, né? Abriu mão de toda a sua glória, ali se humilhou, se fez servo, mas para cumprir algo mediante aquilo que ele havia junto com o Espírito estabelecido junto ao Pai, para cumprir então aquilo que o Pai e a justiça divina requeria para que então nós pudéssemos estar sendo reconciliados com eles, porque escravos do pecado éramos, até que Cristo então, aquele que é o primogênito, pagou o preço, ou como nós queremos lembrar aqui da lição passada, né, no último encontro nosso de escola bíblica, quando ele traz ideia daquela figura da família. Alguém da família que paga o preço para libertar ao outro alguém da família que estava como escravo. Então é importante nós lembrarmos disso. O título primogênito não significa somente que ele nasceu primeiro, mas também o herdeiro, a quem pertence a toda a autoridade. Cristo não é o primeiro no tempo, mas o primeiro em autoridade. O Cristo, meu amado, não é somente, ele foi criado. O Cristo não foi criado. O Cristo é. Assim como Deus o é, assim como o Espírito o é. Ele não foi criado, mas ele é o primeiro em autoridade, em preeminência, porque ele é aquele distinto de toda a criação. Que se trata não é o que ele é em si mesmo, mas o que ele realiza em outros. Aqui é importante nós pensarmos isso. A obra que Cristo então realiza em nossas vidas, meu irmão. Realiza em mim, realiza em você, realiza em todo aquele a qual, desde antes da fundação do mundo, ele já havia sido imolado para aqueles que fossem salvos. Louvado seja Deus por isso. Engrandecido seja o Cristo por isso. Porque então é essa obra que ele realiza em nós. Não podemos entender como Ário, né, que ele havia sido criado como outra criatura. Então houve um tempo e alguém no passado, né, que trazia essa ideia que o Cristo havia sido criado
um tempo a qual a igreja teve que se reunir em um dos seus concílios para rechaçar de vez essa ideia totalmente errônea que Cristo havia sido criado como qualquer outra criatura. Não, o Cristo o é. O Cristo, ele existe desde antes da fundação do mundo. Ele é eterno. Ele é eterno no sentido pleno da palavra eternidade. Ele não teve um princípio e nele não vai haver fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim de todas as coisas. A letra B fala assim: o Senhor do universo. Os versículos 16 e 17 patenteiam essa afirmação. E aí ele começa a destrinchar esses versículos. Nele foram criadas todas as coisas. Criar a partir do nada. Nele, no Cristo, tudo aquilo que foi criado. A partir do nada, do Rex Nihilo, né? A partir do nada, então, através do Cristo, todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas nele. Nele. Tudo foi criado por ele e dele é para ele. E é ele antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Como nós já havíamos pensado antes, subsistir é unir partes para formar um todo. Ser constituído, criado, existir. As coisas existem porque ele é o cabeça. Porque tudo nele passa então a ter forma. Ele então converge todas as coisas. Por isso então nele tudo subsiste. A importância do Cristo, meu amado, a importância de nós estarmos sendo até mesmo repetitivo nesse chamado, é porque isso é a essência do Evangelho, é a essência da palavra. O Cristo precisa ser anunciado, precisa ser vivido e precisa ser pregado em todo o tempo. Somente o Cristo o é. Todas as coisas. Todas as coisas, ou tudo, quer dizer que não há exceção. Quaisquer coisas que há nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, até mesmo os poderes sobrenaturais, que os gnósticos pensavam poder fazer a ponte entre Deus e os homens, então incluídos. Mas qual é a relação de Jesus com todas as coisas? No versículo 26, há 3 expressões que nos dão a resposta. Nós temos a ideia, não só aquelas criaturas celestiais que são visíveis aos nossos olhos, mas também criaturas espirituais, criadas pelos filhos de Deus. Sabe, meu amado, precisamos entender isso. Não são somente as coisas visíveis, as criaturas que são visíveis, mas todas as coisas, até mesmo as invisíveis, foram criadas nele. Tudo está nele. Então, nele, Cristo foi o meio ambiente para a criação. Então, em Cristo, todas as coisas foram criadas. Por meio dele, Cristo é o agente pelo qual todas as coisas vieram a existir. Glória a Deus por isso. Então, ele é o ambiente, nele em Cristo. Por meio dele, tudo veio a existir porque ele é o agente da criação. E para ele, a totalidade do universo encontra-se em Cristo, a sua finalidade ou seu último sentido. O sentido de todas as coisas, de tudo que foi criado, de tudo que nós estamos vivendo, é a finalidade, é em Cristo. Para ele, tudo que vivemos, tudo que fazemos. Se louvamos, louvamos a ele. Se vivemos, vivemos para ele. Se morramos, morramos para ele. Tudo que fazemos deve convergir naquilo que é o Cristo, porque ele é a finalidade de toda a criação. Ele é o ambiente, nele foi criado todas as coisas. Ele é o agente, por meio dele, e ele também é a finalidade para ele. Tudo foi criado por ele, porque a criação deve ser vista como tendo uma relação com ele, com o fim legítimo deles, porque ele sempre existiu antes da criação deles, porque ele os sustém por seu poder e os mantém em sua condição. Meu amado, isso é
é extraído no pensamento de João Calvino. Então vou repetir aqui aquilo que Calvino traz para nós a esse respeito. Tudo foi criado por ele, porque a criação deve ser vista como tendo relação com ele. A criação precisa ser vista numa relação direta com o seu Criador, com o fim legítimo dele. Toda a criação, o fim legítimo está em Cristo, pensando dentro daquilo que Calvino deixou escrito. Porque ele sempre existiu. Antes da criação deles, o Cristo sempre existiu. Né? Ele não foi criado para que então, depois dele ser criado, todas as outras coisas fossem criadas. Não. Ele existia e ele então é o agente da criação de todas as coisas. Porque ele nos sustém por seu poder e nos mantém em sua condição. É ele que nos sustenta. É ele que sustenta toda a criação. É ele que mantém em forma todas as coisas. É ele que realmente produz toda essa realidade a qual nós enxergamos e a qual nós não enxergamos. Somente nele encontramos toda a verdade. Então, no versículo 17, ele fala assim: a subsistência de todas as coisas, no versículo 17. E aí eu vou estar lendo. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Cristo não é apenas o Criador, mas também aquele por quem todas as coisas subsistem. Não deixou o mundo entregue a si mesmo, depois de o criar, e ainda o responsável pelo seu funcionamento. Mesmo que por permissão concedida por Deus, Satanás detém um poder usurpado, Jesus Cristo permanece no controle dos acontecimentos. Tudo que está acontecendo, Deus está no controle. Nada foge ao controle divino. Nada, meu amado. Dias, hora, momento nenhum, nada que está ocorrendo na tua vida, momento nenhum que tu está passando, seja a dificuldade que você esteja vivendo, seja a alegria que você estiver vivendo, seja a poderosa conquista que você realizou, seja aquilo que então você está passando nesse momento de aflição, de dor, mesmo que você tenha sido aquele que procurou sentir dor, passar por problemas ou conquistar, o Cristo está no controle de todas as coisas. Ele esteve com você e ele continuará. Ele estará sempre no controle. Mesmo que Satanás esteja agindo, esteja operando, esteja fazendo com a sua sagacidade, trazendo engano, trazendo subterfúgio, trazendo meias-verdades, assim como esses falsos mestres dentro da igreja, hoje não é diferente. Quantos falsos mestres estão aí roubando a preeminência de Cristo, se colocando no lugar do Redentor, se colocando aquele como capaz de mudar uma realidade espiritual, trazendo uma realidade e pensando: a minha oração é forte, na minha igreja a oração tem poder. Meu amado, nós nem mesmo sabemos orar. Está assim escrito. Não recebemos porque pedimos mal. O Espírito Santo de Deus intercede por nós. Então, meu amado, é pura graça, é favor imerecido, é da parte do Senhor sobre cada um de nós. E agora nós vamos terminando aqui, né, a nossa lição nesse encontro de escola bíblica. Eu vou estar lendo aqui. Por isso, não se pode explicar o futuro, nem o passado, o princípio e o fim do universo e do homem, a parte de Jesus Cristo. Não há como nós excluirmos o Cristo, porque ele é a essência de todas essas coisas. O passado, o futuro, o presente, o Cristo é tudo. Então, não há forma de nós excluirmos o Cristo dessa verdade. Ele é o propósito final, no qual os poderes do universo e todos os acontecimentos da história vão se infundir. E Colossenses para hoje. Muitos cristãos dos nossos dias pensam em Cristo como o Senhor da própria vida, sem compreender que Ele é o Senhor do universo. Essa compreensão limitada acerca de Cristo também reduz o testemunho sobre o seu poder e caráter. Reflita sobre o uso desse conhecimento para falar a respeito da glória de Deus. Meu amado, eu estava ouvindo de um homem e ele me fez pensar sobre esta realidade. A realidade de que Deus existe. A pessoa, homens e mulheres que até reconhecem que esse Deus existe. Mas o problema
é esse Deus em relação à sua vida? Aonde ele está? Qual é a posição que esse Deus, que ele reconhece que existe, que sabe que é soberano, que tem o controle de todas as coisas, que ele, nele, foi um ambiente da criação, tudo foi feito nele, ele foi o agente, e a finalidade de tudo que temos vivido é nele. Mas aonde é que esse Deus e o Cristo ocupam no coração desse homem? Nesses dias, meu amado, a qual o conhecimento precisa vir dele, e nós, como igreja, precisamos estar voltados somente ao ensino de Cristo para as nossas vidas. Nesse dia, então, que lembramos como sendo o Dia das Mães, que é claro que são todos os dias, pela importância, pelo cuidado que essas mulheres têm com as nossas vidas, nós louvamos ao Pai e pedimos que, com certeza, o Cristo se revele a todas essas mulheres guerreiras, mulheres que verdadeiramente são dedicadas na criação de seus filhos e a sustentem em tudo aquilo que elas vivem, em tudo aquilo que elas vão viver. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos rapidamente uma outra oportunidade de nos encontrarmos em escola bíblica para juntos aprendermos um pouco mais e crescermos um pouco mais. Eu vou passar agora para então a nossa superintendente, que vai estar fazendo as considerações finais da nossa escola bíblica, vai estar orando, agradecendo ao Senhor pelo dia, agradecendo ao Senhor pelos nossos aniversariantes, vai estar também orando e agradecendo por essa data de lembrança do Dia das Mães, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e nos livre de todo mal. É aquilo que então eu desejo e rogo a Ele pelas vossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queremos agradecer pelo final dessa aula de hoje. Foi uma bênção, né? Cristo, nossa cabeça, a preeminência de Cristo, né? O valor de Cristo nas nossas vidas. É uma aula muito, muito abençoada. E também queremos trazer assim, né, os parabéns para os irmãos dessa semana, que é o irmão Cláudio Rufo e a irmã Dora. Desejar paz, felicidade, saúde em nome de Jesus. E também falar, né, Dia das Mães hoje. Nós queremos estar assim parabenizando todas as mamães, tá? Não só da nossa igreja, mas todas as mamães que alcançaram esse vídeo aí. Que elas venham nesse dia, no dia de hoje, receber todo o amor do Pai, todo o carinho, que elas também recebam a paz no seu coração, tá? A escola dominical deseja tudo de bom para vocês, tá bom? Que seja um dia da mamãe, que a gente sabe que vai ser um dia diferente, mas que Deus esteja na frente de todas as coisas. Amém? Nós vamos estar orando para a término da escola e queremos agradecer pela participação de todos vocês. Oremos então. Pai querido, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor por toda a bondade que tem tido conosco, Pai. Obrigada porque Tu tem nos ajudado, nos auxiliado. O Senhor é o maior auxiliador, aquele que está, Senhor, sempre nos ajudando em todas as coisas. Senhor, continua administrando a nossa escola, continua dando aos professores discernimento, aos alunos também entendimento da Tua palavra. Nesse momento também quero colocar os aniversariantes dessa semana nas Tuas mãos. Ser com cada um deles, Senhor, que Tu venha guardar, que eles venham saber que só o Senhor é Deus também, que eles venham cada dia mais e mais buscar a Tua presença. Quero também, Senhor, falar hoje às mamães, que hoje nós comemoramos o Dia das Mães, que o Senhor venha alcançar também essas mães que agora estão, Senhor, em casa, alguns com seus familiares e outros não. Senhor, mas que eles estejam todos, Senhor, em oração, pedindo ao Pai que tudo isso venha passar, mas que pedindo, rogando também ao Pai, que venham permanecer diante dele, buscando a Tua face, a Tua palavra, orando em nome de Jesus e entregando esse dia nas Tuas mãos. Que mais importante que tudo isso, Pai, tudo isso é saber que Tu estás na nossa vida, no comando das nossas vidas, no controle e está acima de tudo, acima de todos, nos guardando. Por isso, Pai, nós Te agradecemos e entregamos tudo
nas tuas mãos, crendo, Senhor, que nós somos mais do que vencedores, porque o Senhor está conosco. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.